dar honras, para dar glórias, única e exclusivamente a Deus, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós confessamos. Então eu ia convidar a que juntos nós pudéssemos ficar de pé e pudéssemos abrir as nossas Bíblias no Salmo capítulo 103. Salmo capítulo 103. E ainda que possa estar a ser projetado, eu desafio que todos que tenhamos Bíblias possamos também abrir. Então, Salmo capítulo 103. E vamos ler o versículo 17 e 18. Salmo capítulo 103, versos 17 e 18. E diz-nos assim a palavra de Deus: Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo o sempre, e a sua justiça para os filhos dos filhos. Versículo 18. Para aqueles que guardam a sua aliança e para os que se lembram de cumprir os seus preceitos. Nós adoramos um Deus que é fiel. Um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que cumpre a aliança que fez connosco. E é interessante quando nós olhamos um bocadinho atrás para o versículo 10, vai nos dizer que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. E há um mas. E sempre que há um mas na Bíblia, nós devemos estar atentos. E nós olhamos para o versículo 17, mas o amor do Senhor. O amor do Senhor nos constrange, o amor do Senhor nos envolve, o amor do Senhor nos transforma, muda completamente o nosso ser, o nosso interior. E a sua palavra é fiel, a sua aliança é fiel. Ele continua hoje e sempre connosco, para aqueles que o honram e obedecem aos seus mandamentos. E por isso nós vamos começar por agradecer. É o primeiro canto que diz: por tudo aquilo que tu tens feito e por tudo aquilo que vais fazer. Sim, eu sei que Deus estará lá sempre connosco, para aqueles que o amam. Então, com espírito de gratidão, com alegria, vamos começar por agradecer ao nosso Senhor Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por teres morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. agradeço por me libertar e salvar, por teres morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus não nos trata mais como transgressores, homens que pecaram, homens que falharam, mas todo aquele que pela fé confessa o seu Filho, esse viverá eternamente, obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo aos seus preceitos. Então eu ia convidar que juntos pudéssemos fechar os nossos olhos
E vamos nos concentrar, vamos agradecer ao nosso Senhor Deus numa palavra de oração. Senhor Deus, graças te damos por este dia, graças te damos, Pai, porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez, Pai. E nós graças te damos porque podemos estar aqui a adorar-te, a contemplar-te, Pai, a prestar-te louvores que só tu mereces. Nós te agradecemos por podermos fazê-lo em liberdade, juntos com a nossa família, juntos enquanto corpo de Cristo, Pai. E nós te louvamos, nós te engrandecemos porque realmente tu nos libertaste, Pai, através do sangue do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos por Ele, nós te louvamos porque Ele foi perfeito, nós te louvamos porque desde sempre e para sempre tu reinas, Pai. Nós sabemos que tu és fiel, nós sabemos que tu és verdadeiro e nós sabemos que tu és um Deus santo, 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 Pai, que abomina o pecado. E por isso, Pai, esta manhã nós pedimos que tu nos limpes, que tu nos purifiques, Pai, que tu trabalhes em nós e que realmente o louvor que sai dos nossos lábios seja agradável a ti, Senhor. Nós te louvemos enquanto igreja, nós te louvemos de forma individual. Transforma-nos e completa-nos. É isto que nós oramos. Amém. Convidava novamente a igreja que pudéssemos ficar de pé e fôssemos até Hebreus. Hebreus capítulo 11. Convidava a abrirmos as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. E vamos estar a fazer a leitura do versículo 23 até ao versículo 28. Hebreus 11, do verso 23 até ao verso 28. E Hebreus 11 é conhecido pelo testemunho vivo daqueles que são chamados de heróis da fé. E nós agora vamos, a partir do verso 23, olhar para alguém que também é descrito assim. Então diz-nos Hebreus 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo pelo contrário ser maltratado com o povo de Deus em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não o tocasse nos primogênitos. E é interessante quando nós olhamos para a vida de Moisés, a vida dele começa antes até na vida dos seus pais. Porque de alguma maneira o versículo 23 diz-nos: pela fé Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Se os irmãos se lembram, quando Moisés nasceu, o rei do Egito decretou que todos os filhos que nascessem teriam de ser mortos. As filhas podiam viver, mas os filhos meninos tinham de morrer. E os pais de Moisés não temeram, eles esconderam durante 3 meses e eles foram fiéis. De alguma maneira tiveram alguma revelação, talvez. E a própria fé dos pais passou para a fé em Moisés, que foi o líder que nós depois vemos ao longo do livro de Êxodo e é aqui reconhecido pela fé. Então eu gostava que nós pudéssemos ver que fé nós temos tido enquanto pais, enquanto filhos, e que realmente até que ponto nós obedecemos às leis do nosso Senhor Deus. Até que ponto nós confiamos e não tememos os decretos dos reis que possam vir contra a palavra de Deus. Será que nós temos perseverado na palavra de Deus ao ponto de educarmos os nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos na palavra, obedientes às palavras? Então nós vamos cantar um cântico. E este cântico diz: em Cristo só confiarei. E aquilo que nós gostávamos é que realmente, enquanto cantamos este cântico, nós pudéssemos pensar: em Cristo só vou confiar, não interessa a situação. Mas eu sei que o nosso Deus, o meu Deus, é fiel e justo, principalmente e sempre, para todo aquele que teme o nome do seu Filho.
ressuscitou, o corpo glorificado que Jesus Cristo teve quando ressuscitou. É esse corpo ressuscitado e glorificado que um dia nós teremos e estaremos junto ao Pai, junto ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. É isso que nos move, é isso que faz-nos estar firmes. E nós vamos cantar ainda mais um canto. E este canto que diz: Meu Jesus, Salvador, Senhor, não há como tu. E eu todos os dias quero estar ao teu lado, todos os dias quero obedecer à tua palavra, todos os dias quero falar contigo, todos os dias quero viver uma vida de fidelidade ao teu nome, uma vida consagrada a ti, Jesus que me salvaste. E durante este tempo nós também vamos estar a consagrar os nossos dízimos e ofertas ao nome do nosso Senhor Deus. Este é, antes de tudo, uma responsabilidade dos membros desta igreja, desta congregação. Então, aqueles que nos visitam, sintam-se bem-vindos, mas não se sintam obrigados a participar. Vamos consagrar ao Senhor um pouco de tudo que o Senhor nos dá. Meu Jesus, Salvador, Senhor, não há como tu. Todos os dias quero louvar o teu maravilhoso conforto, escudo, minha torre de refúgio, em cada sopro, tudo que sou, que nunca pare de te louvar. Canta ao Senhor toda a terra e céu, poder, majestade, louvor para o Rei. Montanhas curvam-se, o mar a rugir ao som do teu nome. Eu canto alegre a obra das tuas mãos, sempre te amarei, ficarei firme assim. Nada se compara às promessas que eu tenho em ti. Meu Jesus, Meu Jesus, Salvador, Senhor, não há como tu. Todos os dias quero louvar o teu maravilhoso conforto, escudo, minha torre de refúgio, em cada sopro, tudo que sou, que nunca pare de te louvar. Canta ao Senhor toda a terra e céu, poder, majestade, louvor para o Rei. Montanhas curvam-se, o mar a rugir ao som do teu nome. Eu canto alegre a
compara. Nada se compara às promessas que eu tenho. Nada se compara às promessas que eu tenho em ti. Que nunca ousemos, que nunca arrisquemos desconfiar das promessas do nosso Senhor Deus. Que nunca vacilemos nas promessas que o Senhor Deus fez na sua palavra, desde o Antigo até o Novo Testamento, desde Gênesis até o Apocalipse. As suas promessas foram fiéis, as suas promessas são fiéis. A palavra do nosso Deus não falha. Então eu ia convidar o Rogério que nos pudesse dirigir na palavra da oração. Deus, nós estamos aqui com as tuas promessas, Senhor. Não falhas, Senhor. Podemos cumprir esta vida eterna, Senhor. Nós assim queremos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para louvares a palavra da mãe, Senhor. Só que tu és digno do nosso amor, da nossa esperança, Senhor. Que realmente o nosso coração esteja dependente de ti, Senhor. Que a cada dia nós possamos buscar a tua presença, Senhor. Ser dia a dia, Senhor. Nosso Deus, neste momento, nós queremos considerar as ofertas que nos vão levantar. Dá-nos, Senhor, sabedoria, Senhor, para as coisas. Oramos por não tomar filhos. A igreja tem a bondade de se sentar. E eu vou convidar as mães presentes que possam vir aqui à frente. E agora, podem vir as mães, que aqui estão. As mães presentes, não é quem tem os filhos presentes, as mães presentes podem vir aqui. Nós vamos orar por vós. Os irmãos podem ficar, os pais, os maridos podem ficar a observar as mães. Eu não posso falar, vamos ir para fora. Pronto, a irmã Cristina fica sentada e assim distingue-se das outras mães. Se há alguma coisa temos de aprender é evangelizar os homens, já repararam? Temos de aprender a evangelizar homens em Viseu. Eu estou muito bem rodeado e creio que os irmãos também, mas nós temos de perceber, irmãos, os homens em Viseu estão a precisar de conhecer o Senhor Jesus. Eu quero deixar com todas vós um texto. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Já sabem disto. E agora, o versículo 2 ainda é mais forte. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. E agora para vós. Eis que os filhos são herança da parte de quem? Os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. A todas vós, enquanto mães, a vossa responsabilidade é muito grande. Sabem? É muito grande. Não se compram mães, não se alugam mães, não se arranjam mães no supermercado, não se trocam mães a algures. Foi Deus que vos chamou para esta tarefa. Foi Deus que vos capacitou para o desempenho desta missão. E mães há pouco tempo, mães há muito tempo. Mães uma vez, mães várias vezes, mas todas vós sois mães. E este texto do Salmo 127, o versículo 3, é para cada uma de vós. Os vossos filhos. Bem, eu vou dizer, os filhos que Deus vos deu são dele. A vossa responsabilidade é amá-los, é cuidar deles,
mesmo que já tenham cabelos brancos. Não é, irmã Cristina? O seu filho já não tem cabelos brancos. Já não, já perdeu os cabelos. Mas cuidem sempre dos vossos filhos. Sejam mães de segunda a segunda, passando pela terça, passando pela quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas lembre-se do seguinte, eles são do Senhor. A vossa responsabilidade é perante Deus. Nós estamos aqui para orar por vós. E agora, que estou aqui rodeado das mulheres todas, das mães todas, e os homens e outras mulheres que estão ali sentadas, nós podemos orar. Está bem? Podemos ficar de pé e vamos orar. Agradecer a vida de todas e de cada uma de vós em particular, sem exceção. Aquelas que estão aqui no púlpito e as que estão ao meu lado. Nós vamos orar, está bem? Pai do céu, graças te damos porque um dia tu construíste a família. Tu construíste a família como o alicerce da sociedade. E nós, enquanto igreja, nesta manhã, queremos orar. Queremos não só agradecer-te pela missão que tu confiaste a cada uma destas mães, mas também pedindo que possas capacitar cada uma delas a ser uma mãe exemplar, uma mãe temente a ti, uma mãe reconhecida por aquilo que tu fazes e por tudo aquilo que tu tens dado. Senhor Jesus, sê tu o guia de cada uma destas mulheres, cada uma destas mães. Traz a tua paz. Querido Espírito, enche-as de força, de sabedoria e de alegria, sempre que elas sejam mães corretas, amorosas, tementes a ti. Em tudo, Senhor Jesus, nós oramos, rogando a tua bondade e o teu amor. Amém. E depois desta homenagem, eu quero fazer uma pergunta. Mães começadas pela letra A é fácil encontrar. Quem é que daqui tem no seu nome que começa com a letra A? Ninguém? Pronto, A. E a letra M? M são muitas. M. O irmão Pires também levantou o braço. Pronto, também vai lá. Letra J. É mais difícil. Mas eu sei que temos. Pois é. A Gael está lá em cima. Se ela estivesse aqui em baixo, eu ia dizer para ela se levantar, para toda a gente dizer: pode sentar-se, irmão Barrocas. Não é muito comum ver uma mãe começada com a letra J. Mas temos lá em cima. Depois, no final, a Gael se pode dizer: sou eu, a mãe que estava o pastor a mencionar. Mas, quando nós olhamos para a letra J, eu quero que olhemos para o cuidado especial que uma mãe, começada cujo nome começa com a letra J, que é um nome muito raro, Joquebed, ela teve com o seu filho. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. E há pouco líamos o texto de Hebreus, que é complementar deste de Êxodo, que nos faz perceber algo que deve caracterizar uma família que tem a Bíblia como o centro. A nossa declaração de fé diz que a Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé e prática. A Bíblia ensina-nos a ter um cuidado muito especial com os nossos, sejam os filhos, sejam os pais, sejam os irmãos, sejam os avós, sejam os netos. Mas hoje o texto de Êxodo, no capítulo 2, exige-nos um cuidado muito especial. Então vamos ler os primeiros 4 versículos. Êxodo, capítulo 2, os primeiros 4 versículos, diz-nos que este cuidado especial exige também medidas especiais. Foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo ela que era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. O cuidado especial desta mulher exige medidas de proteção, medidas únicas, excepcionais. Nós olhamos para o versículo 1 e percebemos que naquela altura o casamento era comum. Um homem da tribo de Levi casa com a mulher da tribo de Levi, algo muito comum, natural. Eles têm um filho, mas por esta altura havia uma lei que permitia que as parteiras deixassem viver as meninas. As meninas podiam viver, mas os meninos
esses deviam de morrer. E passo a explicar muito rapidamente. Os hebreus, os filhos de Israel, estavam no Egito. Eram estrangeiros e estavam no Egito. E eles entraram como pastores e entrou um grupo muito pequeno, um grupo residual, que estava a viver numa certa área limitada, mas eles cresceram e com o passar dos anos a população dos hebreus foi aumentando e tornou-se uma ameaça. Deixaram de ser apenas os pastores e começaram a trabalhar noutras áreas. E o rei do Egito sentiu que aquela era uma ameaça. Mesmo tendo escravizado os hebreus, percebeu que o número deles era tão grande, todos os anos era maior. Então decidiu fazer algo para limitar aquele crescimento populacional. Como? Matando os meninos. E olhamos para o texto e vemos que algo marca esta família. Versículo 2. O que é que nos diz? O que é que ela viu no filho? Agora, permitam-me, não é brincar, agora é mesmo a sério. Das mães presentes, quem é que tem filhos feios? Pronto. Os irmãos estão a perceber o versículo 2, certo? O amor de mãe faz com que todos os filhos sejam bonitos. Todos. E esta mulher não é exceção. Nenhuma das mães levantou a mão agora. Mas vejam isto. Esta mulher sente um amor tão grande pelo filho que ela não pode entregar o filho para morrer. Ela teve o menino, não o quis matar, nem o quis entregar às autoridades para que o matassem e ela escondeu. Naturalmente, ela viu que o filho era bonito. Mas diz-nos o texto que ela não pôde escondê-lo muito mais tempo. Certo? Versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Era difícil, se não mesmo impossível, que aquela criança ficasse ali guardada muito mais tempo. O choro iria denunciar a presença de um bebê. O choro iria denunciar às outras mulheres, e agora quero chamar a atenção, não para esta mulher, mas para as outras, aquelas que viram os seus filhos morrer. Aquelas que tinham visto os seus filhos serem levados pelas autoridades. Aquelas que tinham assistido à matança dos seus filhos. Como é que elas iriam sentir-se se esta mulher continuasse lá com o seu filho, se esta mulher continuasse lá a amamentar a sua criança, olhar para ele e dizer: o meu filho é lindo. Nós podemos descrever alguns sentimentos. Ciúme, ajudem-me. Como? Tristeza, mais. Apreensão, dor, e teríamos aqui uma sensação de injustiça para as outras mulheres que perderam os filhos, e esta tem o seu filho. E ela também percebe a ideia de que as vizinhas iriam dizer: o meu filho morreu, o teu também deve morrer. E esta mulher sentiu-se entre a espada e a parede. E o que fazer? Versículo 3. O que é que ela fez? Ela não podia esconder o filho muito mais tempo e elabora aqui um plano muito arriscado. Ela tomou uma arca de juncos, revestiu-a de barro e de betume e colocou nela o menino. E pôs o menino onde? Eu não ouvi. À borda do rio. Alguma tradução diz junto aos juncos? Entre os juncos. Sabem, esta mulher não pegou no filho, foi remar e atirou lá a meio do rio e foi-se embora. Não, vejamos o versículo 4. O que é que ela fez? Ela, além de preparar o cesto, colocou quem? A irmã do menino. Irmãos, o versículo 3 diz-nos que ela preparou um cesto para não entrar água. O cesto estava bem revestido. O mais certo é que estivesse coberto. Há pouco, quando a Beatriz e o André chegaram, não conseguia ver a cara de Mateus, porque o nosso sistema desenvolvido já tem assim um ovo que permite cobrir o bebê. Mas sabem, naquela altura não existia. Tinha assim mesmo assim um pequeno pano para cobrir, porque os insetos iriam alimentar-se daquele bebê num ápice, junto aos juncos. No rio, na margem, onde estão os juncos, estão também muitos insetos. Então esta mulher tem um plano, tem um cuidado muito especial. Ela protege o seu filho e coloca o rio Nilo, que era a maior fonte de riqueza do reino. Peixe, muita pesca, mas também o recurso da água para a rega, a alimentação. Nós temos o rio como a fonte de vida, diziam os egípcios. A divindade revela-se
neste rio. E então o menino não estaria a salvo dos pescadores, nem dos agricultores e dos outros animais, porque nada fica no controle somente da mãe. Certo? Pais, mães, avós, todos os que aqui estamos, sabemos que não conseguimos controlar a vida dos nossos filhos. Totalmente. E agora vejamos o versículo 4. Eu já tinha lido, mas eu quero que olhemos para o versículo 4. O que é que esta mulher faz? Ela coloca a sua filha a fazer o quê? A vigiar. Mas fica em cima, e agora os irmãos imaginem, esta cesta aqui, a menina está assim? Não. Ela está a uma distância de segurança. Os irmãos sabem o que isto é. Não fica em cima, mas também não fica tão longe. Irmãos, a nossa família exige um cuidado muito especial. A nossa família exige um esforço redobrado da nossa parte. Não tem a ver com uma sobreproteção, nem com uma subproteção, mas tem a ver com preocupação, com dedicação da nossa parte. A oposição hoje não é para matar crianças. A oposição é mesmo contra a necessidade de ter crianças. Não é só matar crianças. É não tenham filhos. Não façam. E eu quero chamar a atenção para nós que aqui estamos hoje. Precisamos ser mais cuidadosos com a nossa família, com os mais fracos, com os mais desfavorecidos. Neste caso, era um bebê. 3 meses. Conseguimos imaginar... André, o teu filho fez 3. Foi sexta-feira. 3 meses. Estamos a ver. A vulnerabilidade deste menino levou a que esta mulher elaborasse um plano, que ela tivesse um cuidado redobrado, prestou todo o cuidado possível, não permitiu que o egoísmo prevalecesse, não permitiu que a morte batesse à sua porta. E ela põe no versículo 4 a filha mais velha a observar tudo o que se passa com aquele menino, porque aquela mulher não podia lá estar. E agora, pais, mães, nós não podemos estar em toda a parte. Nós não conseguimos controlar tudo, mas temos de fazer um esforço, temos de nos empenhar para que isto aconteça. Temos de fazer o que estiver ao nosso alcance para garantir a proteção, a segurança, o cuidado, a segurança dos nossos. É um investimento familiar. E isto exige medidas preventivas. Chama a atenção do versículo 4. A atenção para a necessidade dos mais novos. A atenção que os mais velhos, os autónomos, devem ter em relação aos mais novos. Mas também podíamos pensar no inverso. Os filhos que aqui estão hoje, cujos pais já estão dependentes, já estão numa fase mais difícil da sua vida. Cuidem deles. Cuidemos da família. Façamos um esforço para que a nossa família possa estar segura. Olhar por eles é estar próximos. Proximidade sem asfixiar o desenvolvimento, porque a irmã não ficou ali a asfixiar o bebê, mas é importante pedir: Senhor, protege. Senhor, cuida. Nós estávamos a estudar o livro de Neemias durante as quartas-feiras passadas e percebemos que aquelas pessoas que tinham regressado do exílio, eles estavam juntos, como uma família. Nem sempre se portaram bem, mas eles estavam juntos como uma família. E olhando para estes primeiros 4 versículos, nós temos uma lei que permite que uma mulher aborte. Nós temos uma sociedade que diz: não tenham mais filhos. Não precisamos de crianças. Temos alguns hotéis que dizem: não são permitidas crianças. Irmãos, nós temos o texto bíblico que nos diz: a nossa família merece um cuidado redobrado da nossa parte. Merece um esforço. Então, eu quero olhar para o versículo 1, 2, 3 e 4 e dizer: não deixe de estar próximo da sua família. Versículo 4, mantenha os olhos na sua família. Não tenho de asfixiar, não tenho de pressionar, mas mantenha-se próximo da sua família. Versículo 5 até ao versículo 7, diz-nos assim o texto: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse
sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? Saber agir no momento certo. A nossa família precisa de estar atenta, a nossa família precisa de estar próxima o suficiente, distante para o desenvolvimento, mas precisa de saber agir no momento certo. Sabem que esta mulher, que nós mais adiante vamos saber o seu nome, Joquebed, ela não confiou no acaso. Os irmãos sabem o que isto é. Às vezes ouvimos a expressão: foi por acaso que passei por aquele lugar. Por acaso estava ali. Podia não estar. E esta mulher não confia no acaso. Não confia ao acaso a segurança do seu filho. Por isso, no momento certo, e os estudiosos dizem que a colocação do menino, daquela cesta, naquele local, foi estudado. Foi propositado. Ela sabia que aquele era o ritual de não só de higiene, mas sobretudo de culto. Um ritual religioso da filha do rei. Este plano não foi por acaso. Repito, não foi por acaso. Não foi ao acaso que ela deixou ali a cesta, mas ela sabia que a filha do rei ia para ali. Então a colocação da sua filha é providencial, é um ponto importante, porque diz-nos o texto que a princesa viu o cesto, versículo 5, mandou que uma criada fosse buscar, e agora versículo 6. Qual é a característica que destaca aqui no versículo 6 para os irmãos? Qual é? Compaixão. Compaixão, sabem porquê? Porque ela reconhece que aquele menino não é egípcio. Pois não? Estamos a ler o versículo 6. Ela diz: dos meninos dos hebreus é este. E ela tem compaixão. E ela consegue perceber que aquele plano funcionou. Aquele não é um bebê egípcio, até porque se fosse, teria sido mesmo... Agora veio brincar com as palavras. Um acaso, uma egípcia ter deixado ali o seu filho. Mas ela percebe que aquele menino é hebreu, que tinha escapado da morte. E ela tem compaixão. Os estranhos, os que não são da nossa família, os que não nos conhecem, os que não se relacionam connosco, olham para uma situação destas e têm, versículo 6, compaixão. A compaixão não vem de fora, não vem de quem não nos conhece. A compaixão tem de começar também em nós, família. E agora, diz-nos o versículo 7 que a menina aparece. E o que é que ela diz? Vai a correr e diz: queres que te arranje uma ama dentre as hebreias? Queres que encontre alguém que te possa auxiliar nesta dificuldade? A menina sabe agir, sabe intervir no tempo certo. Tudo muito bem estudado. A colocação do cesto, a posição da irmã mais velha e o aparecimento da princesa, da sua comitiva, tudo faziam parte de um plano muito superior. E não foi o plano da mãe. Foi o plano do Pai do céu. Este menino, nós sabemos, chamar-se-á Moisés. E este menino vai tornar-se um adolescente, um jovem, um adulto, um libertador do povo de Israel. Então, este plano não foi traçado pela mãe. Foi um plano traçado pelo Pai do céu. Sabemos que Deus estava no comando de todos os movimentos. Repito, de cada movimento. E aquele plano, para Deus, não podia falhar. Porque o plano de Deus não falha. A irmã mais velha, versículo 7, é rápida, é oportuna. Irmãos, eu quero fazer uma aplicação muito rápida. Nós temos de ser sábios no momento certo para agir. Temos de saber agir no momento certo. Agora vamos só fazer aqui uma hipótese. Se esta menina, versículo 7, se esta jovem, se esta adolescente se tivesse calado, ela viu a filha do faraó pegar na cesta, ela viu tudo o que estava a acontecer, mas vamos imaginar se ela tivesse ficado calada, se ela não tivesse agido, se ela não tivesse feito esta pergunta: irei chamar uma ama das hebreias que criou este menino para ti? Temos de saber agir no momento certo. E agora eu estou a falar para todas as irmãs de Moisés que aqui estão. Todos nós que aqui estamos. Precisamos estar atentos à nossa família. Precisamos estar atentos àqueles que necessitam de uma intervenção. Temos de saber agir no momento certo. Se esta jovem, se esta adolescente tivesse falado uns minutos antes, teria sido inconsequente. Porquê? Porque a filha de Faraó não tinha o cesto. Se ela tivesse falado mais tarde,
Não faria sentido, porque a comitiva já tinha ido embora. Mas ela arriscou. E os irmãos sabem, a vida é um risco. Acordar já é um risco. E ela arriscou. Mas arriscou em prol de quem? Da família. Arriscou em prol da família. A proteção não é só uma responsabilidade das mães aqui presentes. Irmãos, eu estava a dizer há pouco, mas não estava a brincar. Temos de orar pela conversão de mais homens. Os irmãos repararam, ficámos poucos sentados. Irmãos, nós temos de assumir esta responsabilidade para com todos. Neste caso foi uma irmã. Ela também teve o cuidado, teve de agir, teve de falar em favor do seu irmão. Então, saber agir, saber ter uma palavra no momento certo, para não chegar cedo demais nem tarde demais. Esta irmã revelou-se providencial para preservar a vida do seu irmão de 3 meses. Temos de saber falar. Temos de saber escolher o momento para falar. Temos de agir. Temos de saber escolher o momento certo para agir. Cuidado com aquilo que dizemos. Eu quero que leiamos o versículo 7 e sempre olhar para o texto bíblico, irmãos. Irei chamar uma ama das Hebreias que cria este menino para ti. Esta irmã do menino não dá aqui uma opção louca, pois não? Ela dá algo plausível, algo que seja razoável. Ela não pede, não pergunta, queres pagar que eu tome conta? Queres entregar? Ela não dá outros planos. Ela dá uma alternativa que seja viável. A princesa percebeu que aquele menino era um dos hebreus. Queres que vá buscar uma das hebreias? Uma daquelas mulheres que não têm filho? Queres que vá buscar alguém que tome conta do menino para ti? Estas palavras não trazem confusão, mas trazem uma solução. Apresentam uma solução. Esta jovem teve uma orientação caseira, familiar. E agora para os pais aqui. Os nossos filhos têm de sair de casa com uma orientação da nossa parte. Não é vai e faz o que queres, mas uma palavra de orientação. Preparar em casa o que se diz na rua. Há um texto bíblico que diz, os irmãos vão-me ajudar, honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que te hei de dar. Irmãos, honrar pai e mãe é quando nós falamos fora de casa dos nossos pais. É aquilo que nós dizemos que vai valorizar, vai honrar quem temos em casa. Quem são os nossos pais? Então, olhando para o versículo 7, é um conselho para pais, mães, avós, irmãos e todos os que aqui estamos. É necessário investir na comunicação em casa para que mais tarde possamos colher os frutos desta semente. Boas palavras, boa educação, boa orientação, correção, para que as palavras possam não trazer problema, não trazer confusão, mas possam apresentar uma solução. Os adolescentes podem ser influenciados pelos pais, mas podem ser influenciados por tantas outras fontes. Os jovens podem fazer as suas opções por outras fontes, mas também podem ter como exemplo os pais. Então precisamos de preparar os nossos filhos em casa, antes que eles saiam. Aquela jovem estava ali por ordem da mãe, orientada pela mãe, para que agisse no tempo certo. Para que ela falasse à princesa, no caso de ela ver, o que é que diz no versículo 7? A jovem perguntou à filha de Faraó, queres que vá buscar uma ama das Hebreias para ti? Permite-me agora que não fale para os adultos. Vou falar só para os mais novos. Estás-me a ouvir? Alice, estás-me a ouvir? Está. Levi. Agora desligar o telemóvel, deixe-me ouvir. O Josué já está. Mais novos. Honrem os vossos pais. Prestem ouvidos ao que os vossos pais vos dizem. É assim mesmo. Chama o teu primo à razão. Ouçam os vossos pais. Nenhum dos vossos pais quer o vosso mal. Então, quando os vossos pais vos instruírem, vos disserem algo, prestem muita atenção. Façam o que os vossos pais vos dizem. Eles estão a cuidar de vós. Eles estão a cuidar de cada um de vocês. Eles querem o vosso bem. Agora, estas orientações são válidas para hoje, para esta semana de aulas e para daqui a muitos anos. Está bem? Prestem muita atenção. Eu quero falar para os mais novos. Versículo 7. Aquela jovenzinha obedeceu à mãe. Obedeceu e ela fez parte de um plano importante. E quando vocês, mais novos,
obedecerem aos vossos pais, vocês estão a fazer parte de um plano muito superior. Não veem agora, mas mais tarde irão ver. Agora, terminando, irmãos, até porque o tempo avança, versículo 8 até ao versículo 10. Este cuidado especial tem recompensas. Leiamos o versículo 8. E a filha do faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria-mo, e eu te darei salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E, quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. A princesa vê naquela disponibilidade da jovem uma oportunidade para tomar conta do menino. Mas sabem que ela vê também a realidade dos seus dias. O sofrimento que acontecia naquelas famílias. A nossa sociedade hoje não tem uma divisão, livres e escravos. Irmãos, mas nós sabemos de famílias que passam por necessidades. Aquelas famílias que vivem em bairros um pouco mais isolados, em bairros com menos qualidade, e nós não podemos ser insensíveis ao sofrimento daquelas pessoas, como não foi esta mulher. O versículo 8, ela diz, vai. E agora o versículo 9, leva este menino e cria-me. Para os egípcios, eu dizia há pouco que o rio era mais do que um rio. Aquele era o rio da divindade que curava. O rio Nilo dava vida. E por isso aquela princesa poderia estar nos seus rituais de culto. E ao ver aquele menino, ela também interpretaria como uma dádiva do Deus Nilo para a sua vida. Eu agora tenho um filho, a quem chamou de Moisés. Mas a presença daquela menina faz toda a diferença. Tal como faz toda a diferença a preparação da mãe. Faz toda a diferença a intervenção daquela menina. E versículo 9. Quando a mãe do menino é chamada, o que é que diz a princesa? Versículo 9, estamos a ler, leva este menino e cria-me, e eu te darei o teu salário. Deus revela-se acima de qualquer divindade. Para aquela princesa, o Nilo era a fonte de vida. E nada melhor do que ter um filho vindo daquela divindade. O plano de Deus para aquela família incluía a presença e a fala daquela irmã. Mas Deus acrescentou algo muito mais valioso. Não foi apenas o facto daquela mulher ser remunerada para ser a ama do seu filho, mas a maior dádiva foi ela ter o seu filho. Esta ilustração que as crianças faziam, que os mais novos fizeram, conta uma história que nós conhecemos muito bem, séculos depois desta narrativa. Salomão era um rei relativamente jovem. E um dos primeiros dilemas que tem é este. Duas mulheres reclamam a maternidade da mesma criança. E nos dias de hoje, Salomão iria mandar fazer um teste de ADN. Qual delas é a mãe? E naquela altura, ele tem uma decisão sensata. Cortamos o menino ao meio. Sensata. Foi, porque assim ele pôde perceber qual era a mãe. E ele recompensou a mãe e não a fraude. E aquela mulher, agora do texto de Êxodo, sente a generosidade de Deus, não porque o seu plano se concretizou, mas porque Deus concretizou o seu plano. Aquelas duas mulheres sabiam o que estava a acontecer. A princesa percebeu claramente que se tratava da mãe do menino. E a mãe sabia que a princesa a tinha identificado como tal. E ainda assim deixou que ela amamentasse o seu filho. Não foi uma palavra, não foi um cartão de identificação, não foi a certidão de nascimento. Cada uma delas sabia o seu papel. E cada uma delas desempenhou corretamente. O abono de família chega a ser ridículo. Estive a consultar algumas tabelas do abono de família de 2023 e depende muito do agregado familiar, de quantos filhos são e do rendimento dos pais. E em alguns casos chega a ser de 3,20 € por mês. E pensamos, ridículo, certo? E eu quero que possamos reler o versículo 9. Esta princesa não diz à mulher, eu vou dar-te um abono de família. Eu vou dar 3,20 € por mês. Diz, eu te darei o teu salário.
toma este menino, cria-me. Nós dizemos que, usualmente nós dizemos hoje, pai ou mãe não é aquele que dá a luz, é aquele que cuida. E o versículo 9 diz que quem ama, cuida. Versículo 9. E a mulher tomou o menino e o criou. Aquele menino teve a oportunidade de viver quando outros morreram. Aquele menino teve a oportunidade de conhecer a sua mãe biológica por quem foi amado, mas também a mãe que o educou, que investiu nele e que o amou. Mães e pais presentes aqui, nesta manhã. Há pouco eu dizia às mães, mas agora digo a todos. Os vossos filhos são uma dádiva de Deus. Não são vossos. Não são como um objeto que dizemos é meu e eu não partilho com ninguém. É meu. Os vossos filhos são uma dádiva de Deus. Olhando para o versículo 9, devem amá-los, protegê-los com todas as vossas forças. Permitam que eles tenham tudo o que for necessário, tudo o que estiver ao vosso alcance, para que eles tenham o necessário. Se eu chamar aqui a Ciumara, a Júlia e a Beatriz, elas vão dizer, ser mãe de uma criança de 3 meses ou menos é dormir pouco, é ter dores, é acordar a meio da madrugada, é não saber porque que a criança está a chorar, falar com ela e ela não responder. Ser mãe é ter de aturar uma birra descontextualizada. Mas é tudo isso que vos torna pais, mães. Dormir pouco, suportar uma birra sem sentido. Mas ainda assim, não deixem de cuidar. Não deixem de amar. A família é assim. Ama, cuida e sabe agir. A família é uma recompensa. Uma recompensa de Deus. Deus investiu em cada um de nós. E a recompensa não é financeira. A recompensa é olharmos uns para os outros e podermos ver. Nós fazemos parte de uma família amada por Deus. Eu quero terminar com uma palavra de oração. E eu quero que nós possamos agora fazê-lo não só pelas crianças, e é muito bom ter estas crianças pequenas, as mais crescidas, os adultos, os filhos, os pais que aqui estão, mas orar pelas nossas famílias. E hoje possamos olhar para este cuidado especial que devemos ter pela nossa família e perguntar, tenho eu investido na minha família? Tenho eu cuidado? Tenho eu sabido falar, agir, intervir no tempo certo? Sinto que faço parte desta recompensa? Então vamos orar. E eu quero agora convidar que possamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos familiares. Vamos orar. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos planos, o Deus do plano maravilhoso que não falha. Te agradecemos pelas nossas famílias. Te agradecemos por cada um de nós que aqui está. E queremos pedir-te que Tu abençoes as nossas famílias. Senhor, aqueles que nos são distantes, aqueles que estão distantes, faz-nos ser mais próximos deles. Faz-nos ter mais atenção, mais cuidado, mais carinho por eles. E não permitas que em momento algum as circunstâncias, as dificuldades nos afastem. Nem mesmo a lei, nem mesmo a orientação humana. E que seja a Tua palavra a prevalecer na nossa casa. Cuida de nós. Dá-nos sabedoria. Dá-nos inteligência para cuidarmos dos nossos. E, acima de tudo, que haja este amor, este cuidado. E Te agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado especial por nós. Permite que este dia seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Jesus. Pois nós oramos em Teu nome. Amém. Enquanto estivermos em oração individual e silenciosa, ao escutarmos o preslúdio, eu quero convidar a que possamos orar pelas nossas famílias. E hoje vamos orar pela nossa família.